Bom, pessoal, mais um episódio do podcast Pode Deixar. Hoje nós vamos falar sobre um tema psicologia. Nós vamos falar com a Débora. A Débora é psicóloga, ela é formada no Mackenzie, ela tem uma ampla experiência dentre os assuntos abordados pela psicologia, né? E nós vamos falar sobre tudo, inclusive mitos, tabus, igual foi no episódio anterior da fisioterapia. Para a gente poder ser um pouco diferente, trazer coisas legais para que vocês entendam. Débora, muito obrigado por você ter aceitado, né? Sua agenda também é uma agenda, como eu disse anteriormente, do pessoal da saúde, bastante assim atribulada, mas muito obrigado por você ter aceito. Imagina, eu que tenho que agradecer, né? Nossa, fiquei super feliz quando eu soube do podcast também, que é sua cara, né? Então, eu tô aqui para a gente realmente colocar assuntos super legais, bacanas para as pessoas pensarem, refletirem, né? Legal. Débora, eu vi uma reportagem, minha memória, olha, tá uma coisa difícil. Eu li uma reportagem dizendo que o Brasil está estourando de venda de antidepressivo, é remédio para ansiolítico, né? Então é depressão, ansiedade, insônia, né? O remédio para insônia lá tem um remédio para insônia que parece que o Brasil é um dos que mais vendem, né? Uhum. O que está acontecendo com as pessoas? Elas nunca tiveram ansiedade, depressão antes e agora com a mídia que fica com as redes sociais fica tudo mais assim, a vista aparecendo mais? O que você acha que está acontecendo com o ser humano, especificamente o brasileiro? Tá todo mundo doido, como diz a música, tá todo mundo louco da cabeça. Então, como eu enxergo tudo isso, né? Atualmente as pessoas estão muito só na correria, né? Sendo bombardeado com um monte de coisas, de informações. Informação, né? Redes sociais, né, tão perigoso, porque é aquilo, né, eu fico vendo muito a vida do outro, como o que que o outro faz, né, e aí eu vejo que a minha vida é pouco, e aí tudo isso interfere na qualidade de vida, né, Renato? Então, assim, essa correria, tal, então as pessoas perderam um pouco o foco de que, assim, de olhar para elas, para a vida delas, o olhar tá muito fora. A grama do vizinho é mais bonita que a grama da Sim, minha casa. exatamente. Seria que você acha que essa influência de Instagram, de Facebook, puxa, as pessoas eu acho que diminuíram bastante, mas você acha que muito isso a rede social tem um forte poder, uma forte Com influência? certeza, né, porque assim, na terapia, o que que é um dos objetivos? A gente olhar para dentro, Sim, né, da gente o quê? Se conhecer, saber quais são as nossas reais necessidades, né, ressignificar muitas crenças lá do verdade. passado. Essa palavra está muito em uso, né? Sim, Ressignificar, né? sim. E aí, então assim, e aí quando essa é a questão do olhar para fora, o que que faz? A gente não tem, né, por exemplo, nossa, tá na moda isso, né, ai, tá todo mundo fazendo, Sim. né, tá todo mundo colocando, tá todo mexendo no rosto, né, então Justamente né, então isso. assim, muitas pessoas parecidas, né, mexendo em boca, olho e tal. Então assim, você vê que as pessoas estão se perdendo do que realmente é importante para Eu elas. conversei, no último episódio, eu conversei com o Ricardo, fisioterapeuta, e até coloquei para ele sobre RPG, Pilates, ter sido muito modinha na Sim. época, entre aspas, né? Você acha que com a terapia isso foi um pouco parecido? Porque parece que antes todo mundo fazia terapia. Uhum. Hoje eu não escuto tanta gente falar, ou eu tô errado essa percepção? Não, eu acho que até hoje em dia as pessoas fazem mais terapia do que antes, né, porque assim, ainda tem muito medo, preconceito da Tem terapia. gente que vai, faz uma, duas, três sessões e não faz mais? Tem gente. Ele acha que lá vai chegar lá, você vai falar assim para ele, ó, tira o dinheiro que você tem investido na XP, põe no Itaú para você ficar rico. Ele acha que é coisa que ele vai lá para ouvir conselhos. Tem gente, eu acho assim, é difícil, pelo menos comigo, tá, é difícil a pessoa fazer 2 sessões e não continuar. Eu já tive muitos, assim, que entram em contato, né, e falam que tá Sim. precisando, aí demora para agendar e acaba, né, não retornando,
né? Mas geralmente quando começa, eles vão, né? Mas é até legal porque muitas vezes, né, até pessoas que eu conheço, né, do meu convívio, que muitas vezes tem muito: "Ai, não quero, não quero", mas a pessoa tá em tanto sofrimento, tá precisando de tanta ajuda, que muitas vezes, né, não entende o que que é realmente uma terapia, né. Sim, A questão de que é um espaço pra seguro, onde ele vai ser escutado, sem julgamento, sim. né, que ele vai poder entender a dor dele, vai poder cuidar do que realmente precisa. Você vê um certo preconceito, porque tem poucos ainda, né? Mas às vezes eu escuto de paciente, por exemplo, ejaculação precoce, que eu até falo nesse livro. Sim. Quando eu falo em procurar um psiquiatra e fazer terapia, eu muitas vezes eu escuto do paciente, e às vezes não é nem nível de renda baixo, não. Uhum. Paciente com nível Sim, de renda sim. relativamente bom. Falar, pô, mas psiquiatra, fazer terapia, eu não tô É, precisando disso. Por que sim. o senhor tá falando isso? Você sente isso ainda? Preconceito? Com certeza, Que é né. coisa de louco fazer? Tem tem bastante isso, né. E assim, e quando a gente faz a terapia, a gente vê que, nossa, né, dá até aquele alívio, porque assim, existem assuntos, né, Renato, que a gente não pode não é, ai, com pai, com Não mãe, com é, marido, não é. com a mesmo com um amigo, né, não é Sim. uma resposta, não: "Ai, tá tudo bem, tá tudo certo, que besteira", né. E um profissional, ele vai realmente acolher você, vai olhar, vai te ajudar. O que eu gosto muito, Renato, principalmente nas primeiras sessões, de utilizar como se a gente estivesse entrando numa casa super bagunçada, Sim. né. E aí a gente vai falar: "E aí?", né, vamos pensar, o que por Como onde como eu você nós vamos quer organizar isso? por onde você quer começar? Eu tô aqui do seu lado, você pode Você escolher. deixa ele dar, Com dar, certeza, a iniciativa a partir dele? com "Olha, eu quero certe começar falando do problema que eu tive com meu pai. Olha, eu quero começar do meu casamento". É ele que Sim, toma essa sim, decisão? sim, sim. E a duração da terapia também é de acordo com cada cliente, Não tem um né. tempo. Não, muitas vezes vai perguntar: "Até quando?", né, Débora? Quando for importante para você, até a sua É. necessidade. No caso quando eu trago um profissional de saúde aqui, e da medicina eu falo bastante, eu até falei ontem, esses dias, sobre com alguns amigos, falando assim: olha, o meio médico, a gente está passando por uma situação que eu vejo assim: em qualquer profissão tem os bons profissionais e os Uhum, profissionais ruins. uhum, Eu estava falando isso no episódio anterior com o Ricardo, estou citando aqui porque foi o episódio anterior, a gente falando de ventosa, por exemplo, né? uhum, Na medicina, essa soroterapia, hum. né? Ó, você vem aqui que eu vou colocar zinco, selênio, 500 mil coisas nesse soro, esse soro vai deixar você bem. Na psicologia, obviamente, também tem os profissionais Sim, ruins. sim. É, e como isso fica caracterizado por esses profissionais? Ó, você tem que vir 2 vezes por semana. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa muito próxima a mim que foi fazer terapia com um psicólogo e estava um dos problemas que foi fazer que estava com muita dúvida na sua parte profissional em relação a trabalho. E o profissional falou assim: olha, você tem que largar, você não pode largar esse emprego que você tem pelo Estado, porque você passou no concurso, é um absurdo, você não pode largar esse emprego. É, E foi um dos motivos que as pessoas deixou de fazer terapia, porque falou, sim. ué, mas não fui lá para Não, isso. não, claro que Como não. você vê essa situação? Não, na minha visão, né, o profissional, ele nunca tem que falar o que o cliente tem que fazer. Você não tá lá para conselho, Não, né? claro que não, né. Eu gosto desse exemplo de que, assim, nós somos como uma lanterna, né, a gente vai caminhando e eu vou o quê? Iluminando, vou mostrar: "Ó, então de acordo com isso que você está me falando, eu percebo isso, 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 né, e aí? O que que você quer fazer com isso?", né, porque é o outro que vai viver, que vai, sofrer as consequências e tudo mais. Então, assim, cada um, né, o que pode ser certo para mim é Sim, errado para você, e tá tudo sim. certo, e tá tudo E você tem que certo. conhecer a fundo essa pessoa, né? Porque às vezes tem uma situação religiosa por trás. Sim, Às vezes tem, poxa, hoje a gente tem tantos problemas em relação a preconceito contra a sim, comunidade LGBT, por exemplo, né? exatamente, Tem sim. pessoas que não se assumem porque a sociedade vai ver e vai É. começar a julgá-lo por isso. É uma Sim, situação sim, complicada com isso, né? certeza, né. Os valores são totalmente diferentes, né, a história é totalmente diferente, então não tem como,
um profissional falar: "Ó, você tem que fazer isso, 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 vira pra direita, vira pra esquerda", imagina, não, a terapia não é isso. Voltando um pouquinho da questão que eu falei da casa bagunçada, Sim, né, é muito isso de que, assim, a pessoa ela vai encontrar na terapia, primeiro ela vai conseguir organizar, porque organizar os pensamentos. na bagunça, a Você gente não não acha consegue, nada. não acha nada e não consegue visualizar o que tem. Então, na terapia, a gente vai, ó, vamos colocar, né? É, Tem isso daqui. Você quer jogar fora? Você quer colocar ali no cantinho e pensar depois? Você quer falar, a quer, pessoa chega pra você meio perdida, tipo assim: "Olha, é o seguinte, eu vim total. aqui porque eu tive problema com meu pai e o meu casamento tá ruim e a minha vida financeira". Eu fico pensando na sua cabeça, psicóloga, né? Poxa vida, é igual o paciente chega pra mim e fala assim: "Ó, Renato, eu tive uma cólica renal, mas eu tive uma dor de cabeça e você tem que organizar essa situação, né?" Organizar, organizar, né? E aí, aos poucos, a gente vai colocando a casa em ordem, né? A pessoa vai entendendo, porque é como, sabe quando a gente entra em casa e fala, ai, que delícia, cheguei em casa, porque tem a nossa cara. É justamente isso o Sim. objetivo da terapia, de assim, nossa, isso sou Organizar. eu. Porque É. depois que eu organizo, muitas vezes eu vou querer doar alguma coisa, eu vou querer, né, jogar fora, e aí eu vou vendo que, né, muitas vezes eu vou encontrando qual é a minha essência, que tinha tanta coisa em cima, tantas regras, né, tantas coisas do passado que eu deixei e eu fui reproduzindo muitas Justamente. vezes, Isso do passado, né. você tocou num ponto E aí importante. a terapia, que é a Gestalt terapia, que é a abordagem que eu sigo, a gente trabalha muito aqui e agora. A gente traz É essa questão aquela da terapia Gestalt, Gestalt o que é terapia. isso? Dá uma explicada para A gente nós. trabalha muito o aqui agora, né. Então vamos supor, aconteceu um trauma, sim, o trauma ele é muito importante, mas a gente não vai lá no passado, porque a gente entende que a gente Entendi. resolve aqui, a gente ressignifica, no presente, né. Então Interessante então isso, a hein? gente vai ver o sofrimento, tá, se esse sofrimento foi, esse trauma foi tão Que forte, impactou na como tua que vida. está hoje na sua vida? O que está impactando na sua Vou vida ver hoje? se eu tô levando para o lado certo o pensamento. Não ficar usando isso como motivo para as coisas não estarem dando certo hoje, mais ou menos isso ou É, mas não? sim, é mais ou menos assim, né. Também eu sou assim, né, olha como que era a minha Ah, mãe, ó exa como que era meu pai, por isso que eu sou assim. isso, aí a Gestalt trabalha muito nessa questão, porque a gente traz, e aí o cliente vai tendo a questão assim: "Eu sou responsável pela minha vida. Não tem como eu ficar colocando culpa em todo mundo", né. Tem gente que culpa até Deus. Então, e aí eu vou falar assim, a minha existência depende de mim. Então e aí a partir do momento na terapia que a gente vai falar: "Nossa, isso acontece porque eu fiz isso, eu escolhi isso, eu nossa, então eu preciso fazer realmente algo. Eu preciso realmente encontrar a minha Foi você que maneira". escolheu o seu caminho. Sim, né. Somos nós É, que porque sabemos. eu escuto muito isso, dos pacientes, né, como a gente atende muito paciente com disfunção erétil, e eu encaminho muito paciente para fazer terapia, porque você pega, por exemplo, ejaculação precoce, né, Sim, propriamente disfunção erétil. Daí você vai ver o colega, o paciente, ele não tem diabetes, ele tem 40 anos, ele sim, não tem sim, diabetes, ele não tem problema de colesterol, ele não é hipertenso, sabe, o casamento dele tá indo bem, assim, você sim. precisa ter um apoio É. de um psicólogo para você poder entender. Daí fala assim: eu já escutei isso, Débora, de paciente. Você sabe por que eu sou assim, doutor? Porque eu tive uma namorada, há, o cara tem 40 anos, há 25 anos atrás, que essa namorada Uhum. acabou comigo, o relacionamento, e foi por causa disso. Eu já escutei, tipo assim, eu acho que ela fez um trabalho de determinada religião que eu fico assim, eu falo, meu Deus do céu, É complicado. coitado do psicólogo que eu vou mandar esse paciente, porque a coisa é muito enraizada na cabeça dele. Eu fico imaginando Sim. como que o psicólogo vai trabalhar essa situação, né? De tentar desvincular esse assunto a uma coisa do passado, sendo é com ele o problema. Sim, mas aí a gente consegue, porque aí a gente vai desmistificando isso, vai mostrando, né, para a pessoa: "Espera aí, você tem a liberdade de escolher, você pode fazer diferente, você pode, buscar, outras E ele alternativas, você aceita? pode viver diferente". Depende, né, De começo, assim? depende do cliente, cada um é um, né.
Então pode ser, né, Renato, que a gente tenha uma pessoa com muita defesa no início, pode ser que depois tem clientes que não, já começam né, desde a primeira sessão, então não tem um padrão. Difícil, né? Eu tenho uma situação, Débora, uma vez eu atendi um paciente, ele tinha uns 55 anos e estava no segundo casamento. E ele, disfunção erétil, e não tinha nada. E ele falava da segunda esposa dele, que era 20 anos, eu acho, mais jovem que ele, e ele falava muito, porque ela é muito bonita e não sei o quê. Daí eu mandei para a terapeuta, psicóloga lá na minha região. E a gente sempre tinha um feedback, né? Ela Uhum. ligava e falava, Renato, eu atendi. E ela falava assim, nossa, ele não falou muitas coisas para você que ele falou para mim. Então, olha que legal essa parte do terapeuta, do psicólogo, né? Sim, Porque ele tira coisas que o médico não conseguiu tirar. sim. E nem é função nossa, eu acho, É que a relação é do totalmente médico. diferente, né, Ela falou Renato? assim, então, Renato, eu fiquei sabendo, por exemplo, que no outro casamento dele, eu falei, mas você descobriu 1 milhão de coisas, ele contou É. pra você, descobriu não, ele contou pra você, né? É, Óbvio, isso não foi na primeira sessão. claro que não. Então, é uma construção, né, é uma construção, e aí a gente se vê toda semana, né, e a gente acaba ficando, né, bem ligado e precisa ter essa conexão, tá. Para ter a terapia, a gente precisa se identificar com o profissional. Isso daí é É, fundamental, é porque senão medicina, não anda, né? não anda, né. Às vezes o paciente paga uma fortuna numa consulta médica, R$ 1.000, R$ 1.500, como eu já escutei, e falou, achou a consulta péssima, não Sim. gostou do atendimento. Sim, então é fundamental se identificar, porque daí eu me identificando, né, eu confiando, e é aquilo, confiança não é algo Hum. que se conquista Sim, assim, você nunca viu a né? pessoa. E para os dois lados, né, Para os Débora? dois Porque lados. nunca se viram na vida. Pô, É, vou contar coisa para essa pessoa aí, sim, sim. sabe, pessoal, minha, é E difícil, aí, né? Renato, é isso. No começo, né, você vai falar: "Ai, eu não vou falar isso, eu não vou fazer, né, eu tô me defendendo porque é normal, é natural, né, porque vamos pensar, vem o medo, o que que essa pessoa vai pensar. E aí, a gente vai o quê? Relaxando, porque eu tô com uma pessoa que tá ali para me dar um suporte, para me acolher. É. Uma pessoa que assim, Não tá para te culpar. né, e aí e assim, eu não tô ali, eu tô ali para ajudar, entendeu? Então, aí você vai o quê? Desarmando, Desarmando e aí você essa consegue palavra. acessar o que precisa ser acessado. E aí a pessoa vai vendo no sentido que, eu também, uma coisa que eu falo muito na terapia, que acontece assim, a gente fala coisas na terapia, que aí muitas vezes depois a gente vai para a vida, né, eu falo que é como se fosse um laboratório a terapia, né, a gente vai, fala um monte de coisa, aí o cliente volta para sua vida. E aí ele vai vendo o que foi falado na terapia, ele fala: Vai "Nossa, associando, nossa, ela falou isso. Nossa, justamente. realmente isso acontece. Nossa, realmente se eu continuar, olha aqui como que tá essa relação, né. Olha aqui, eu fiz isso e me deu ansiedade, e a gente tinha falado disso". Então ele vai pegando, a confiança mesmo, que olha, é algo que dá certo, Que tem né, que fundamento tem no que ela tá fundamento. falando. Exatamente. E aí ele vai conseguindo se conhecer cada vez mais e cuidar disso. A gente se conhece pouco. O ser humano se conhece pouco, Débora. Você acha? Eu acho que sim, porque a gente tem muitas potencialidades, né. Eu acho que é fundamental, fundamental o autoconhecimento, sabe. Mas agora, olha o que você acha. Você acha que a gente se conhece pouco e a gente conhece o outro também pouco? Sim. Como, por exemplo, explicar um casal que está há 5 anos casado, em que a mulher se separa e fala: Eu não sabia que ele era assim. Uhum. Não é uma coisa interessante isso? Pô, Sim. você não sabia que a pessoa era dessa forma? É que no casamento a gente se aprofunda, né, é totalmente diferente. Hoje em dia também tem muita, né, eu acho que a separação está acontecendo muito rápido, né, porque muitas vezes as pessoas não estão muito a fim de se Dá para traçar um aprofundar, paralelo com de a terapia, né? é. né? Assuntos polêmicos. Adoro quando chega isso daí. E aí é isso, né, Nossa, eu cortei porque você, perdão. imagina, e é isso, muitas vezes, tem gente que só fica na superfície da relação. E quando se A aprofunda, coisa e aí pega ali. fica difícil, né.
fica difícil de dar conta, né. E que é Muitos estão isso armados, né, entre aspas, né. exatamente, sim. Assuntos polêmicos. Uhum. TDAH. Eu estava uma vez, eh, eu trago, pessoal, as coisas do dia a dia, porque é o que a gente escuta, né. Atendi uma vez uma mãe, ela veio, se eu não me engano, ela veio com a filha acompanhava, acho que a menina tinha uns 20 anos. E a queixa da paciente é infecção urinária. Mas Hã. assim, como eu gosto de conversar também, eu estava atendendo, né? Estava conversando, conversa vai, conversa bem. Ah, não sei o quê. Ah, doutora, tá, minha filha tem TDAH também. Ela tá fazendo aí, ela é muito esquecida, ela não consegue arrumar emprego, né? E tá muito esquecida. Daí a menina falou assim: Ah, doutor, mas eu tô super feliz. Porque eu tô aguardando o laudo do psicólogo e eu tenho certeza que o laudo vai falar que eu tenho TDAH. Porque daí justifica, né? Toda essa minha situação, né? Como o psicólogo tá enfrentando essa situação de TDAH? Porque parece que tudo virou TDAH. Não, a pessoa não entregou o trabalho no tempo que foi Hum. prometido lá na empresa, ele tem TDAH. Ele É, abandonou o curso que ele está fazendo, é o TDAH, né? é, O médico, sei lá, esqueceu de alguma coisa, esse médico tem TDAH. Parece que o é. TDAH veio para solucionar todos os problemas do mundo em relação a aquilo que eu sou Ah, como é. diagnóstico. Eu acho muito triste isso, esse rótulo, sabe? Ó, é como você falou, ó, eu tenho TDAH, né? Eu acho muito triste isso, porque a pessoa ela é muito mais do que, né? Vamos pensar, ah, tudo bem, eu tenho um TDAH, eu tenho uma depressão, né? Mas quem é você além disso? Né? E além disso, assim, tá, você tem TDAH, mas quais são as suas dificuldades? Vamos entender como você funciona, né? Se você tem muito É mais fácil dar o esquecimento, diagnóstico? entendeu? Ó, tenho TDAH, Renata, então você não pode me cobrar isso, né? E aí é triste porque a pessoa muitas vezes ela não se desenvolve. Você entende? Porque é isso, eu tenho uma dificuldade e se eu vejo que é importante para minha vida, eu vou procurar recursos para me ajudar a me desenvolver, né. Então, aquela questão, né, você estava falando do fisioterapeuta. Todo treino, né, vamos pensar, para o músculo ficar forte, eu preciso o quê? Preciso treinar. Sim, Eu preciso ir fazer a minha parte, que as coisas vão fluir, que as coisas vão acontecer. sim. Agora, se eu falo: "Nossa, eu tenho essa dificuldade", pronto, e não faço mais, cruzo os meus braços e não faço mais, você pode estar perdendo tantas possibilidades. Porque eu falo assim, nós estamos falando de uma situação que é diferente de TEA, né? Transtorno do espectro autista. Isso é uma Sim, coisa à sim, com parte. Eu estou certeza. falando de TDAH, É, hiperatividade e déficit de atenção, sim, né? Então eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, eu vejo lá várias pessoas que estão ganhando até muitos é, seguidores, porque ela fala que: "Ó, eu vou te mostrar a rotina de um TDAH." Mas eu falo, mas meu Deus do céu, que coisa, é. né? É uma coisa assim que, sabe, eu fico imaginando na cabeça do psicólogo como ele vai trabalhar isso. E que linha o psicólogo segue numa situação dessa? Eu sei que cada caso é um caso, mas como tentar tirar desse adolescente de 20 anos que está usando o TDAH para todas as desculpas, jovem, né? Todas as desculpas da sua vida. A gente vai olhar para a vida dele, para o sofrimento dele, né. Eu vou entender esse sofrimento, o que que ele tá quais são as dificuldades, né, o que que eu po como eu posso ajudar no sentido de mostrar, que o que que tá emperrado, o que que ele precisa, deixar fluir, o que que ele precisa, né, que existem possibilidades sim, E eu você tem exi mais dificuldade quando ele tem um documento, por exemplo, de um neuropsicólogo falando que tem TDAH? Um laudo? Isso atrapalha mais não, pra você? não, para mim não, Porque parece que ele sinceramente com o papel fica mais. é. Nossa, agora eu tenho mesmo TDAH. Olha Sim, aqui, ó. sim. Mas então, mas aí na sessão, né, no processo a gente vai trabalhando isso, porque é exatamente isso, o cliente ele pode chegar para mim e falar, mas para mim isso não é algo que vai ser tão importante assim de no né,
Eu acho que a pessoa que está na minha frente é muito mais importante. Então eu quero conhecer a história dele, eu quero conhecer o sofrimento dele, eu quero conhecer as necessidades dele, né, eu vou ampliar a visão dele da vida, né, para que ele tenha mais consciência da vida, né, e consciência é exatamente isso, é o viver o presente, sabe, Renato? Muitas vezes as pessoas, que você falou muito da ansiedade, elas nem sentem as coisas. A gente Justamente. pode começar em questão assim, como muitas vezes você acorda. Muitas vezes a gente, tem gente que Automático. é automático, Né? despertador, pulo da cama, vou tomar um banho, Escova os café, dentes, vai tomar banho. as pessoas não estão mais sentindo, né. Por exemplo, tô comendo, tô no celular, eu não presto nem Justamente. presto atenção no sabor da comida, não Justamente. consigo nem mastigar direito, eu engulo a comida, né, de qualquer jeito. Vou Nossa, é tomar um verdade. banho, eu só lembro que eu tomei banho quando eu tô me enxugando e eu Nossa. nem é muito Gente, eu tô sério ficando isso, preocupado. é Tô ficando muito sério. preocupado com a Débora tá falando Não, aqui. mas então, tudo isso faz Verdade. diferença. Nossa, essa do banho, acabou de tomar banho, saiu do banho e falei, nossa, tomei banho, Então, né? exatamente isso. Você acha que tudo tá automatizado. As Isso, pessoas não estão pensando no presente. exatamente. E a gente trabalha muito isso, sair do automático, né, ter consciência o que que eu tô fazendo, se eu errei, tá tudo certo errar, né, porque é muito isso, né, muitas vezes tem a Justamente. questão do É. perfeccionista, que não quer errar, e que assim, gente, né, Eu não sou igual eu não, você falou uma coisa muito interessante. Eu não posso achar que só eu tô fazendo a coisa certa, não, porque aquilo é certo pra mim. exatamente, exatamente. E aí, né, é exatamente isso. E aí, como que essa pessoa tá fazendo o automático, né? E aí não percebe que o legal da terapia é isso. Eu vou, ó, né? Eu trago questões e eu falo, nossa, então eu entendo o meu funcionamento, né? E aí eu falo, você tá vendo, né? Então você tá me falando que aconteceu essa situação, lembra do seu funcionamento, então por conta disso. E aí, nossa, é verdade. Nossa, é por conta disso, é por conta disso. E a pessoa vai fazendo, repetindo isso, até chegar uma hora que a pessoa vai, eu não quero mais responder dessa forma. Ela sai do automático e aí ela A fala, terapia eu, leva a isso. eu escolho ir para o outro lado agora. Eu não quero mais fazer dessa forma, né, que traz essas consequências. Eu não estou mais feliz com isso, né. E aí, mas aí é o tempo Sim. da pessoa de falar: Isso é inestimável, né? Você não tem como falar. "Não, É 1 mês, 6 meses, não, né? Por isso que esquece". você falou que não existe alta da terapia, né? Você não Isso. dá alta, né? É, o profissional Entre aspas, geralmente né? a gente, vamos pensar, tem o processo de cada um. Eu sinto muitas vezes que o cliente está pronto para caminhar, né, pronto no Sim, sentido, né, entre que aspas, né? poderia. E eu vou trazendo isso, né, "Ó, você está vendo, você está conseguindo, olha quantas transformações você está trazendo", tudo. Eu vi, eu tava vendo uma cena, eu não esqueço essa cena. Meu filho tá com 14 anos, mas meu filho já tinha acho que uns 4 anos de idade, mais ou menos. E eu acho que tinha isso daí. E tem aquele calendário vacinal, né? Que tem Sim. que vacinar lá, eu acho que tinha até menos. Daí nós chegamos num lugar aqui em São Paulo para tomar a vacina, eu, a minha esposa, meu filho, né? Criança, né? Eu vi uma cena que aquilo olha, já faz mais de 10 anos. Um casal, né, que estava aguardando também para a filha acho que uma criança de 1 ano e meio mais ou menos, e tinha bastante brinquedo na sala. Hum. A criança brincando ali sozinha, eu percebia que muitas vezes ela estava brincando e olhava para os pais, tipo assim, e os dois no celular, Ah, né? Sabe aqueles brinquedos de encaixar o quadrado, o triângulo, sim. né? Ela colocava no lugar certo, mexia, e os pais. Falei, meu Deus do céu, uma coisa assim, né, que eu falo, eu pensei comigo, essa criança vai precisar de muita terapia, eu acho, Hum. no futuro.
Então, isso é um exemplo. E os exemplos que a gente vê em restaurante, né? Que o casal tá Nossa, mãe. segura, tá Nossa, com o mãe. celular. Isso a gente vê Tem muito, uma né? até no Instagram que o pai tá com. A mulher tá dando uma mamadeira, Ah, eu né? vi Você isso, eu viu? assisti A criança tá lá, tá com a mamadeira no aqui e a criança ouvido, lá. né? No ouvido, né? É. Então você vê que é isso que você falou, nossa, eu acho que isso que você falou é de uma importância. Olha, me fez até aqui, pessoal, pensar várias coisas dessa automatização que a gente está vivendo. É. Você falou uma coisa que eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aquilo lá, a pessoa levanta, escova os dentes, toma banho, põe a roupa, pega o carro, vai. No meu caso, Vai pro opera, trabalho. volta, depois vai à tarde, home office. É uma coisa assim que você Sim, não Renato. percebeu o seu dia. Por isso que às vezes chega no final da noite, você deita e fala, nossa, esse dia passou tão rápido. É. Será que foi o dia que passou Mas, rápido ou mas você que também não é só automatizou o dia que tudo? passou rápido, a questão, nossa, tá voando, né? O tempo, o ano, né? Aí veio os filhos já estão Sim, grandes, né? E sim. o que que eu vivi, como eu vivi, né? Então, Você olha para trás e fala, puxa vida, né? é, Gozado, né? E as lembranças, onde estão disso, né? exatamente. Então é viver com consciência. O que que é viver com E tudo consciência? isso, ó, desculpa interromper de novo, mas tudo isso está ligado a esse método que você falou, Gestalt, Gestalt que é o, terapia, que é o, entre aspas, o Carpe Diem, você viver o dia e você se concentrar no presente? no presente, no aqui e agora, né? Então, assim, como eu tenho, né? Como eu tenho cuidado da minha vida, né? Como eu tenho feito as minhas escolhas. Mas, assim, as escolhas são para o hoje, né? Não é para, né? Eu tô muito no passado ou eu tô focando só no futuro, porque muitas vezes é isso, ou, né? A pessoa tá muito lá no passado, que é a depressão, né? O futuro, a ansiedade, e não tá no presente, onde é que a gente pode fazer as escolhas realmente, onde a gente pode sentir, né, as coisas. Então, esse olhar ele é fundamental para ter essa consciência e viver uma qualidade diferente. E aí a gente vai no sentido de aí traz a questão do prazer, né? Por exemplo, escolha de uma roupa, que roupa que eu vou querer, que roupa que eu tô afim hoje, né? De uma comida, que eu gosto de comer hoje, que eu quero, que eu tô afim, como eu quero curtir, né? Qualidade de tempo, né? As pausas fundamentais. E não é assim, de vez em quando, todos os Essa dias, pausa que você fala seria mais ou durante o menos o quê, assim, dia. pra gente exemplificar? Não tenho tempo, né, você fala assim do relógio, 5 Não, minutos, não, eu falo cada assim, um vai é mais ou menos pausa você fala em relação no trabalho, também tudo. Então vamos supor, tô trabalhando, né, eu tô precisando aí a questão, tô sentindo que eu estou cansado, né, porque muitas vezes é isso, a pessoa nem percebe que tá cansado e vai atropelando, vai fazendo, né, e chega numa exaustão, né. Então, por exemplo, e aí a Gestalt traz isso, da gente perceber a necessidade. Por exemplo, tô sentindo que a minha boca tá seca, então eu preciso o quê? Tomar água. Então eu vou até a cozinha e pego um copo de água, entende? entendi. E muitas vezes é isso, como eu tô atropelando, vivendo de qualquer maneira, eu não tô prestando atenção do que eu estou da minha necessidade, e eu não consigo ir em busca disso que eu tô precisando, por exemplo, um copo de água, né, Entendi. aí faz toda a diferença na qualidade de viver. Você não acredita? Eu vejo pela minha geração de médicos. Essa geração de médicos agora, eu acho que de 30 anos para baixo, Uhum. se eu não estiver enganado, eu vou pegar eu como exemplo. Eu estou aí com 50 anos, né? Quando eu me formei, uma situação econômica eu precisava trabalhar. Sim, Era uma sim. situação necessidade. Mas assim, eu não sei, mas eu fiquei um bom tempo quando eu me formei sem viajar, sem parar. Era uma necessidade econômica, né? Assim, a ponto de um amigo meu ligar assim, 5 horas da tarde, falando: Ô Renato, tudo bom? Você pode dar um plantão hoje à noite pra mim? Começa às 7, porque puta, eu não tô afim. Agora eu pegava, né?
Hoje, o que eu vejo nessa geração, por exemplo, de médicos de 30 anos para cá? Eles viajam mais, eles têm uma qualidade de vida um pouco melhor do que eu tinha. Uhum. Você acha que isso também, essa geração, não está dando mais valor a isso? Aproveitar mais, a ter mais qualidade de vida? Sim. Então, você falando, né, eu tenho o meu pai ele é médico também, né, então é muito o que você está Você sabe, falando, né, sabe de tudo trabalhar disso de mais um pouco. madrugada e tudo mais, né. Eu não sei hoje em dia como você está falando que você está vendo, né, essa questão da qualidade de Mas eu vejo vida. isso não só dos médicos também, eu Aham, vejo no geral, né? sim. Por exemplo, tudo bem, isso mudou em várias situações. Tem jovem hoje, por exemplo, que não quer comprar carro, porque ele usa Uber, né? Uhum. Tem jovem hoje, por exemplo, que ter um imóvel, que na minha época, nossa, você tem que ter a casa própria, ele não quer mais. Sim, Ele sim, que prefere alugar. sim. Mas eu tenho a sensação que essa geração, independente da profissão, ela está valorizando um pouco mais qualidade de vida e não tão essa busca mais incessante por Sim, uma situação financeira melhor. Não sim, sei, pessoal, se eu tô aqui sim. viajando. É uma sensação minha, Renato. Uhum. Então, eu acho que assim, das redes sociais também tem um lado bom, também, é tudo, é aquilo, né? É, Tudo na vida tem um lado bom e sim. ruim, né? E que tem mostrado também, tem muitos assuntos importantes que eles colocam, né? Da questão de realmente aproveitar mais, né? A internet faz a gente procurar lugares para a gente viajar, para a gente escolher, para a É, gente, né? tem Maior, isso também. Naquela época, facilita, né? Facilita isso. Então, até buscar coisas diferentes, sim. restaurantes diferentes, esportes diferentes, né. Então, eu acredito nisso. Quando o paciente chega para você, para fazer terapia, o que os problemas dele estão mais relacionados a quê, por exemplo? São problemas, familiares? São problemas de relacionamento ou é um conjunto de situações? Conjunto, um Não tem uma conjunto. coisa específica: "Ó, eu vim aqui porque eu sou brigado com meu pai. Eu quero Não, resolver essa situação. Eu vim aqui não, porque eu tô desempregado, tô depressivo". Não tem uma linha mais ou menos. não, não tem É uma é regra. é aquela casa desarrumada no todo que você fala? Exatamente. E cada um é um, né, cada um tem essa história, e aí a gente vai, e isso que é legal da terapia, né, o profissional, ele não tem como estar preparado, então para essa sessão vai ser assim, né, a gente não leva um tema para ser discutido, não, é a pessoa que vai. Então, assim, eu vou começar a sessão, Não vai tem vir uma pauta eu igual a não gente tem sei aqui para sim, eu falar. não sei o que vai vir. E a gente deixa vir, deixa acontecer. E cada sessão é uma, e isso que é legal. E aí Chega às vezes a ficar um tempo em silêncio que tem dificuldade em falar? sim, e o silêncio é importante. É fundamental. Caramba, meu. É fundamental o silêncio. Porque muitas vezes é isso, eu não tenho que falar o tempo todo. E você falando do silêncio, e aí aí eu lembrei agora a questão da pausa, que é muitas vezes isso também. A gente precisa estar um pouco em É. silêncio. Porque é isso, eu não Minha preciso. esposa fala muito disso. Eu não tenho que ficar o tempo todo assistindo uma televisão, o tempo todo no celular, o tempo todo, também só me relacionando, né. Então é assim, às vezes eu preciso só um tempo para mim, sabe. Tomar um café num cantinho ali olhando Do nada. pro é isso. Eu quero caminhar, eu vou caminhar e, né, ficar com você mesmo. Isso é fundamental também, para a gente estar bem, para estar com o outro, né. O autocuidado é fundamental, fundamental, porque é uma gasolina, né, é Pessoal, tô uma fazendo uma terapia aqui com a Débora aqui, ó. Eu não vou pagar. a gente precisa se abastecer, sabe, Renato? Porque senão a gente chega uma hora que vai estar fica com o tanque vazio, e como que eu vou continuar a caminhada? E você Você vê que esse combustível, a gente precisa todos os dias perceber, né, como que eu tô fazendo, como que foi hoje, o que que aconteceu, o que que não foi legal, o que que, né, e aí na terapia a gente também aprende muito sobre as nossas emoções,
que as emoções são fundamentais, a gente saber nomear as Limites. emoções, limites, falar não, né? É muito E importante. você falou uma coisa muito interessante, né? Porque a gente tá falando e vem muita coisa na sua cabeça, né? Vamos pegar aí há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Você tinha uma TV que tinha os canais ali, Rede Globo, Record, É, SBT. Você tinha um rádio, pegava as estações, e você tinha um jornal impresso. sim, sim. Então, as pessoas deviam, né, ficar muito mais em silêncio naquela época, né? É, Porque você não tinha onde buscar. Hoje, a gente fica no Instagram, é. sai do Instagram, vê TikTok, sai do TikTok, vê LinkedIn, sai do LinkedIn, vai pro Google, ou fala, entre aspas, é até engraçado falar, ele não tem tempo para ficar com ele. É. Que momento que a cabeça se É, desliga? se ele ficar um tempo deitado na cama olhando pro teto, eu já escutei disso no paciente. Ah, doutor, eu fico doido. Se eu não ficar com o celular na mão na cama, eu fico doido, porque não tem o que fazer. Então, Ah, mas, meu Deus, não fica sim, sozinho, né? exatamente. Então é isso que você falou. Ah, eu tô aqui no Instagram, vou pro Google, vou pro TikTok, não sei o quê. É ter consciência. Eu entrei no Instagram, porque olha, eu já escutei muito no sentido de que, ah, eu tô no Instagram, meu, quando eu vi, já se passaram 2 horas. Justamente. Esqueci de fazer tal 2 horas. coisa. E aí é exatamente isso. Eu tinha uma coisa tão importante para fazer e eu não fiz porque eu me perdi. Eu estava aqui, ó, no automático e esqueci do que era importante. Justamente. Cuidar, olhar. Eu sei que você gosta muito de yoga, né? Uhum. Essa linha. Eu queria que você falasse um pouco pra gente. Muita gente que tá em casa agora pode não saber. Óbvio, já ouviu falar de yoga, mas não sabe a fundo. É. Queria que você falasse um pouquinho da yoga. Pro profissional psicólogo, em terapia, como funciona. Porque Então, quando fala yoga, a é. gente já imagina que as pessoas assim, né? Com a perna cruzada, assim. É, é, Queria que você falasse um pouco disso. Você tem um projeto, né, no sim, YouTube. Eu queria que você falasse isso para nós. que tá surgindo agora, tá nascendo agora, né? Então, Tá, tá assim, vou nascendo falar. junto com o Pode deixar. Viu só? Ó, Que sintonia, né? Então, assim, como que o yoga entrou na minha vida, ó, né? é yoga e eu falando yoga. Yoga, parece que tem um acento no É, yoga. é que eu Tá fiz vida, viu? foi tão importante para mim que eu fiz um curso de formação e lá eles ensinam yoga. Nossa, mãe do céu. Como que o yoga entrou na minha vida? Foi com a pandemia. A pandemia, assim, foi algo muito intenso para mim, acho que para muitas pessoas, né? E eu vi que eu estava, né, nunca tinha tido crise de ansiedade, passei muito mal. Nossa, gente, vocês acham que psicólogo não tem isso, né? Não tem. Exatamente isso. Porque nós somos pessoas, né? Na terapia eu deixo muito claro isso, sabe, Renato? E Você é faz algo. terapia? Faço. Olha, gente, que legal. Opa! Né? É Desde, igual eu, vocês acham que eu não faço exame de toque e doso meu PSA todo ano? Também. desde que eu entrei na faculdade, eu faço terapia. Então, é fundamental. Então, assim, na pandemia foi algo muito intenso para mim. Então, assim, estava na minha terapia, mas eu achava que tinha que também buscar outros tipos de ajuda. E eu também falo isso muito na Você fala em terapia. ansiedade, sua ansiedade. Minha ansiedade estava muito aflorada, tal, não estava conseguindo, tive insônia, tal. E aí eu falei assim, nossa, eu comecei a procurar sobre o yoga, tal, e eu falei assim, quer saber, eu quero experimentar. Você não conhecia. Eu já tinha Você tinha, ouvido falar, mas eu não tinha ido a fundo. nunca tinha feito, né? E aí eu falei assim, quer saber, eu vou experimentar para ver como que Que isso como funciona. que funciona. E aí, Renato, eu consegui ter tantos benefícios. Eu percebi, né, junto com o yoga, fazendo yoga e a meditação, tantos benefícios foram e a terapia, né, foram me ajudando a atravessar né, a pandemia que foi um momento tão forte, né? Então, assim, eu falei assim, nossa, eu preciso ir em busca, eu quero conhecer essa filosofia de vida, né? Eu quero É uma saber. filosofia de vida. É,
E eu quero saber o que, o que, que tem aí, né? Como que mexe, né? Quais são os benefícios, tal. E aí eu fui fazer esse curso de formação, é uma filosofia de 8.000 anos. Eu fui vendo que, assim, as posições, elas têm tanto efeitos para, né, físicos, benefícios, ganhos físicos e emocionais, né? Então, assim, ajuda demais a ansiedade, ajuda demais a depressão, ajuda E demais. ela tá baseada no quê? No autoconhecimento? Eles ajudam, né? Silêncio também, né? Silêncio, o silêncio. Né, exatamente isso, porque dali ele aumenta né, a prática, ela tá tudo focado em você. Você tá é você e o seu corpo, O né. asiático usa muito do silêncio, né? Sim, demais, os orientais, Os, né. os orientais. E Isso, muito e do aí silêncio. essa conexão, né, mente e corpo, que é E como fundamental. encaixa isso dentro da terapia? É Que a é isso. parte ou você, não sei, não é ai, eu vou com a Débora, eu não vou fazer yoga, eu vou fazer terapia, mas você vai Sim. trazer coisa da yoga para terapia, é isso? Sim, a filosofia, que também o yoga, ele conversa muito com a Gestalt terapia, que é aquilo que eu tô falando Que é a linha da que você segue. da ampliação da consciência, né, de estar consigo mesmo, né, dessa conexão mente, corpo e emoções. A meditação ajuda demais, então a meditação, a respiração, né, ela traz você para o presente. Muitas vezes você está perdido, ansioso, né, às vezes numa crise de pânico, tal, a respiração ela ajuda demais. Por quê? Eu costumo dizer, né, quando você está nesse pico da ansiedade ou o pico do medo, né, porque o instinto, né, muitas vezes ele fala assim: "Nossa, tem um leão correndo atrás de mim". O nosso instinto de sobrevivência vai fazer? Correr. Corre! Corre, foge, né. E aí só que aí o que acontece? Muitas vezes aparece isso no nosso dia, e que assim, eu não tô E não dá para correndo fugir muitas vezes. e eu não tô correndo risco de vida, né. Isso vai me fazer mal? Vai me machucar? Não, mas ele é importante para minha evolução, para o meu desenvolvimento. Então eu vou o quê? Respirar, porque eu vou mandar essa mensagem para o meu cérebro de que assim: "Calma, não tem um leão correndo atrás de mim". E está intimamente relacionado com a respiração, né? Porque eu tava um dia na Netflix, fuçando lá, e eu vi lá apareceu lá yoga, né? E eu cliquei lá, episódio 1, né? E tava muito interessante, porque às vezes dá até sono, né? Porque ele fala, agora você vai respirar fundo 3 vezes. Gente, eu fiz lá, tava até com a minha esposa do lado, mas não é que o negócio que ela achou mesmo, né? É, A gente tava vendo, e a gente, vamos seguir direitinho. E seguir direitinho. Fecha seus olhos, agora conte. E muito relacionado à respiração, né? sim, com Porque a certeza. gente, você falou uma coisa tão interessante, a gente nem percebe que a gente tá respirando. Óbvio, Né. né? Óbvio que não Sim, percebe. sim. Mas às vezes você fala, gente, eu sou um corpo, É. né? Eu tô respirando. E falam de respiração em tudo, né? Você tá no Sim, trânsito, você quer, em vez de buzinar, tenta respirar fundo, né? Sente a respiração. sim. Tem muito disso, Porque né? é isso, a respiração vai tirar no sentido de que você não vai reagir, né. Vamos supor, aí eu tô com raiva, eu quero dar uma porrada, né, na cara da pessoa. Eu não posso fazer isso, né. Então a respiração vai ajudar a calma. Você precisa fazer alguma coisa, porque muitas vezes se eu tô com raiva, é porque eu tô sendo invadida. Então eu preciso o quê? Respirar para saber o que que eu preciso colocar de limite, né, o que que a pessoa fez que me incomodou. Então é fundamental Isso pra vale para gente tudo. para tudo. A pessoa te mandou uma coisa, uma provocação no WhatsApp, né? Eu fico imaginando para tudo, né? Sim, No trânsito, provocação no WhatsApp, alguém que vem chegar e fala: Ah, Débora, você é isso e aquilo. No sim, trabalho, você fala: Me toma a mão na cara exa ou respira mais fundo. sim, ou muitas vezes dá uma pausa, de que assim, se eu fosse, aquilo, responder naquela hora, sairia coisas horríveis, né, e não iria, Acrescentar resolver exatamente, nada. resolver.
eu posso falar: "Calma, tá, eu vou responder, mas eu vou deixar baixar a poeira e ver o que que realmente eu preciso falar", né. Então, assim, a meditação, como você falou, no começo, quando eu não fazia, eu falava assim: "Nossa, deve ser uma coisa muito chata", né. Eu fico imaginando, É, então, eu lá, é uma meu coisa senhor, será que eu tô no exatamente. lugar certo aqui? Sim, só que aí, Renato, é como se fosse um hábito de escovar os dentes, né. No come A criança odeia escovar os dentes, pra quê? Qual é a Nossa, é um necessidade? parto. Só que depois, quando a gente vê a importância, o nosso corpo pede, né. Então, por exemplo, hoje eu medito todo dia, porque o meu corpo pede pra eu ter essa conexão Mas é, comigo. ó o ignorante falando, é aqueles negócio lá, tem que ficar naquela posição, ou Então, é você pode ficar deitado. olha, eu gosto de deixar a pessoa livre para ela escolher. Então, Tá. vamos supor, no começo eu também falei assim, eu comecei quando a minha primeira filha era pequenininha, né, no auge da exaustão, Nossa, né, mãe, tá exaustão. lá: E aí eu falei assim: "Ai, "Gente, eu quero não, nem isso, leite, quero não, não, mamar". não era muito Você isso fala: de que "Cala a boca aí, tô aqui no ioga". não, não, não era muito, porque assim, quando você vai meditar, você precisa estar num lugar onde ninguém vai te incomodar, né. Então assim, mas eu não conseguia ficar Nossa, sentada, uma criança pequena, as costas doendo, tal. Então assim, o que que eu co como eu comecei a meditar? Deitada. As pessoas, né, que meditam faz mais tempo, os professores, tal, eles falam que não, isso daí é relaxamento, tudo bem, mas eu comecei a meditar deitada. E foi assim, foi o que eu fui começando, eu falei, só de deitar, e eu falava assim: "Nossa, quando é que eu faço isso?", sabe, de dar ai, só principalmente de mãe com deitar, criança pequena. né, exatamente. Então, e aí depois eu fui gostando, e aí eu comecei a sentar. Porque falam que da coluna ereta, tudo, que isso faz, circular melhor, tal, a E agora você energia. tá conseguindo fazer ioga com 2? Com mais Sim, uma criança opa, e preciso pequena? ainda intensificar mais ainda, porque me ajuda, justamente, porque assim, como você tá falando, minha filha, a caçula tá com 7 meses, né, Nossa, Renato, e assim, você tem filho também, né, então você sabe nossa, como mãe. que é, né, então Não, e assim, pra mãe é algo exatamente. E assim, para eu ter uma qualidade, né, de estar ali com elas e comigo, eu preciso desse tempo. Então, sabe o que eu comecei a fazer? Acordar um pouquinho mais, assim, eu sei que ela acorda às 7 horas, então 15 para as 7. Por quê? O que que eu percebi? No começo, sabe, ai, o mamar o tempo é, todo, dar mamar, eu sai tento vou correndo. tentar parar E depois. ela chorando, então assim, e eu acordando nessa: "Ai, vamos lá, dar mamar, trocar fralda, parará", nesse corre-corre, estava me fazendo muito mal. Então eu falei: "Quer saber? Tô dormindo pouco", mas assim, eu acho que eu acordar um pouquinho mais cedo, levantar, né, ir ao banheiro, escovar os dentes, lavar o rosto, né, e depois meditar, e aí começar o meu dia comecei a come Você o faz dia 15 você já sabe diferente. a hora que ela acorda, 15 minutos antes, Sim, você vai lá e medita. nossa, o dia começa totalmente diferente, Ó, porque ninguém tá me apressando, eu tô no meu ritmo, sabe. os E meus aí residentes vão achar bom se eu meditar 15 minutos antes. Hum, E olha, os ganhos que eu tive, assim, na minha vida, que eu posso dizer, né, são gigantescos, né. Então, é fundamental. E o yoga traz essa questão dessa conexão mente, corpo, emoções, porque é o que você estava falando, os sintomas eles vêm, né. E aí é importante a gente saber, como você falou, a gente vai ao médico, a gente faz exames e muitas vezes sim, tá tudo certo. Né, mas o corpo tá é. falando, O e corpo tá muita tá gritando. gritando, e a gente não tá É. percebendo. Então é fundamental a gente saber, né, e aí a gente conhecer o nosso corpo, tá em contato com ele e falar: "Nossa, né, eu tive uma alergia", né, e aí foi e é legal, Renato, porque assim, o sintoma, ele só tá ali, ele não tá ali para ferrar a nossa vida, pelo Sim, contrário, sim, ele é uma mensagem muito sim. importante para Alguma coisa está errada. alguma coisa está errada. E aí foi quando, eu tive uma alergia bem forte, tive que ficar internada, Nossa. e aí a partir disso a minha vida fez assim, ó,
porque eu comecei a falar: "Gente, eu preciso entender essa alergia". E eu comecei na terapia, meditação e tudo mais, que aumenta o autoconhecimento e aumenta essa conexão, porque era algo que eu tinha muita dificuldade de conectar, era muito racional, sabe. E essa conexão do corpo e a mente, de encontrar o caminho, né, que eu precisava tanto de, assim, de me colocar mais, quais eram os meus limites, o quanto eu guardava, né, Hum, e não falava. Então, assim, os sintomas, eles são muito muito importantes para a importantes. gente encontrar um caminho de liberdade, para a gente de qualidade para a gente viver. E pra gente finalizar, e esse projeto do YouTube seu, como que é? Então, aconteceu agora, né, com essa questão de que eu fiz o curso do ioga o ano passado, e aí eu fiz grávida o curso. Nossa. É, e é A mais nova nasceu paz e amor, já, é então. paz e amor. Já nasceu mamãe, beleza. Vamos Então, mamar, por é. favor. Vamos mamar, dá o TT. Mas o legal, né, você fala, né, que todo mundo, né, quem me conhece: "Nossa, como você é calma, como que você". O pessoal faz isso da minha esposa também, mesma coisa. Né, e aí, Renato, isso é uma coisa que eu trabalhei demais na terapia e que, assim, não existe só uma pessoa só calma, só Justamente. boazinha, e É. eu sempre fui rotulada desde que eu nasci, Ai, a tá. Débora é um amor de pessoa. E aí isso trazia no sentido assim: "Se eu sou um amor de pessoa, se eu sou boazinha, como que eu vou falar não pra você? É. Nossa, eu não Como que eu esperava isso de vou". você. Nossa, que absurdo você Nossa, errar, você você não é um amor de pessoa e tá falando não? sim, né. E aí, e eu fui vendo que, só estava, Isso é um né rótulo. exatamente, só estava o quê? Como a alergia foi prova disso, do quanto eu sufocava as coisas dentro de mim, porque eu tinha que responder a esse rótulo da boazinha, da calma, de não sei o quê, e eu fui entendendo: "Espera aí, eu não sou só calma, Sim. eu posso ser brava em alguns momentos sim, e é tão importante, né, eu sinto tudo, eu posso sentir sim ansiedade, que foi que aflorou na Sim. pandemia, né, mas a gente pode reconhecer essas emoções, né. Não é errado eu ficar brava com você, pelo Não, contrário, a pelo gente, contrário. né, as emoções vêm Não, todos os não, não dias é um robô, uma e máquina. né, exatamente. E a emoção, cada emoção, né, as emoções são como uma bússola interna pra gente. Justamente. Então é tão importante a gente saber nomear, de que assim: aqui eu tô, né, eu fiquei com raiva disso, eu fiquei com medo. O que que esse medo tá me dizendo, né? Será que é para ir com mais calma, pegar mais Sim. leve, né? O que que eu preciso proteger, né? Eh, Mas o que que vai focar no YouTube? No YouTube, então, aí, surgiu depois, né, que a minha filha nasceu, a mais nova, que aí eu falei dessa questão da meditação que eu co a co né, eu queria meditar, mas como meditar, né, nessa confusão toda, né. E aí eu falei assim e aí eu comecei a acordar mais cedo, e aí meditando, eu As ideias foram clareando. clareando, e aí eu falei assim: "Quer saber? Eu vou fazer a minha meditação", colocar a meditação com questões, né, que eu abordo, que aparecem nas sessões, Que e legal. eu vou fazer a meditação em cima disso. Vão ser vídeos em que Meditação guiada, a tá? pessoa vai lá, quanto tempo mais ou menos o vídeo vai ter? Depende, né, tem vídeos de 10, Tá, 15. que legal. Mas já chegou a hora do programa terminar. Gente, o tempo passa voando, né? Porque é muito assunto, né? É. E escutar a experiência da Débora como terapeuta é uma coisa fantástica, né? Porque tem muita história para contar. Débora, eu queria que você deixasse uma mensagem final para aquela pessoa que ela foi no psiquiatra, tá tomando remédio, ela tá na religião dela, mas ela tá fazendo tudo certinho, mas ela tá sentindo que ela precisa de uma resposta para algumas dúvidas. Sim, Porque ela vai conversar com o marido, não é muito legal. O sim. pai protege, a mãe protege, a irmã, sabe,
também acaba protegendo. Sim. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa em relação a tentar encontrar respostas para demandas internas que para ela precisam ser rapidamente resolvidas? Sim. O que eu gostaria de deixar a mensagem é que existem pessoas que podem ajudar, dar todo esse suporte, né? Que é seguro. Você não precisa passar sozinho, eu acho, né? Porque eu acho que é isso, né, Renato? É. Fica mais difícil ainda, Mais difícil, mais difícil muito mais ainda. difícil, E mais quando a difícil. gente tem um colo, né? Uma pessoa que, ó, tamo junto, vamos construir isso juntos, né? Eu tô aqui escutando você, olhando você, né? E tudo isso vai te ajudar a você encontrar o seu real caminho, não o caminho do outro, né? O que te ensinaram, mas assim, como você pode ter essa liberdade para criar, para buscar, para sentir, para ser você mesmo, né, essa segurança que a terapia passa. Se você quiser saber mais um pouquinho, óbvio, né, gente, não é sobre isso, né? Mas esse livro do nosso patrocinador, que por sinal sou eu, Não Queime a Largada, a gente aborda muitos mitos aqui em relação, por exemplo, à ejaculação Sim. precoce. Tem o livro do Céu ao Inferno e Vice-Versa, que é o nosso segundo patrocinador, que também sou eu. Se você quiser também o livro, sabe, tá aí à venda em todas as livrarias. Pessoal, muito obrigado a todos. Em breve, mais um lançamento. E pode deixar, vem ser diferente com a gente.